E no vídeo de hoje eu te trago informações importantes sobre alterações que tivemos no checklist de documentos para solicitar o visto de procura de trabalho. Você bem deve saber que para solicitar um visto você precisa entender quais são os documentos e seguir ali ponto a ponto cada um deles para que você possa realizar a tua aplicação do visto através da VFS Global ou através dos vice-consulados. E em tempos a VFS faz algumas alterações, algumas mudanças nesse checklist e você, imigrante, precisa estar muito atento para que consiga permanecer atendendo a cada um desses requisitos. E a VFS não vai te avisar que fará essas alterações. Depende de você conseguir entender e estar pronto para fazer as atualizações necessárias. Então, se você quiser ficar por dentro dessas mudanças, assiste esse vídeo aqui até o final. Já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te contar exatamente sobre essas mudanças que tivemos no checklist de documentos para o visto de procura de trabalho. Se você já é um seguidor aqui raiz e quer dar um like na confiança de que esse vídeo vai ser um grande vídeo que vai te ajudar nesse processo migratório, já deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que quer morar legalmente em Portugal e vai solicitar o visto de procura de trabalho para que você consiga atender a esses requisitos e esteja ciente dessas mudanças. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos falar sobre essas mudanças. Primeiro ponto de mudança foi em relação a seguro viagem e PB4. Quem está no processo de aplicação de visto de procura de trabalho já está ciente, já estava pelo menos ciente, que você precisava apresentar um seguro viagem válido por 120 dias, ou um PB4, que é o Certificado de Direito à Assistência Médica, fruto de um acordo entre Brasil e Portugal, que permite que você, imigrante, possa utilizar os serviços públicos de saúde de forma gratuita no caso de urgência ou emergência médica. Entretanto, no ano de 2024, nós tivemos algumas divergências de entendimento a partir de VFS, a partir de consulado, em que em alguns momentos não foram aceitos o PB4, deixaram de aceitar e era exigido que você apresentasse um seguro viagem. Contudo, nessa nova alteração, uma mudança positiva no checklist de documentos já está prevendo a possibilidade de você apresentar ou um ou outro. Então, se você quiser contratar um seguro viagem para 120 dias, você pode, mas isso vai ter um custo excessivo. Eu te recomendaria que você fizesse um seguro viagem pelo período que você está em viagem, porque o seguro te protege de vários incidentes sobre perda de voo, perda de bagagem, qualquer tipo de questão médica. Então, enquanto você estiver viajando entre Brasil e Portugal, eu te recomendaria que você fizesse um seguro viagem. Agora, para 120 dias vai ficar um preço muito salgado. Então, para o processo de pedido de visto, eu optaria e recomendo sempre para os meus clientes aplicantes de visto que façam o PB4, que é um documento gratuito e vai ser útil para atender aos requisitos para o visto de procura de trabalho. Então, essa é uma mudança muito importante e positiva, porque já está determinado ali no checklist. Então, não vai ter essas informações conflitantes entre o consulado. Ah, não aceito o PB4, precisa ser o seguro. Não, já está ali disponível no documento, eu vou seguir o que está disponível no documento. Então, isso é uma vantagem muito interessante para você, imigrante, que quer economizar nesse processo de imigração. Outra mudança importante foi na escrita de um requisito. Antigamente, nós tínhamos no checklist de documentos para aplicação do visto a cópia do título de regresso. Muita gente ficava em dúvida, o que é essa cópia de título de regresso? O que eu preciso fazer para conseguir esse documento? Então, o checklist da VFS foi atualizado e agora está escrito passagem de volta para o Brasil. E esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas sempre me perguntam se você precisa já comprar passagem de volta na aplicação do visto para conseguir a aprovação do visto de procura de trabalho. E eu preciso responder que depende. Gente, esse é um ponto conflitante entre os consulados e entre as VFS. Por quê? É uma recomendação também que você não compre passagens antes de ter o visto aprovado. E o que acontece é o seguinte, existem 5 sedes da VFS Global espalhadas pelo Brasil: São Paulo, Brasília, Minas, Salvador e Rio de Janeiro. Dentre essas sedes da VFS, a maioria, no caso São Paulo, Brasília e Salvador, aceita apenas uma reserva de passagem de volta, uma cópia de passagem de volta para 120 dias após o início da validade do teu visto, que vai começar naquela data que você indicou lá no formulário. Então, para a aplicação do visto, somente uma reserva de passagem de volta. Contudo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro têm exigido, na grande maioria dos casos, que você já tenha uma passagem de volta comprada ou uma reserva que não tenha data de expiração. Então, o que aconteceu foi
a mudança na escrita desse requisito. Antigamente era uma cópia de título de regresso que causava muitas dúvidas no aplicante do pedido do visto e agora está muito claro, precisa de uma passagem de retorno. Só que a gente já sabe, diante da experiência da aplicação do visto, que a grande maioria das VFS, no caso São Paulo, Brasília e Salvador, aceitam apenas uma reserva simples de passagem de volta. Já Rio de Janeiro e Minas Gerais acabam exigindo, em alguns casos, a passagem de volta já comprada. Então, fique atento a essa mudança e entenda que foi uma mudança apenas na escrita desse requisito. Outra mudança importante, principalmente sobre a escrita do requisito, é em relação à comprovação financeira. Então, nesse momento, agora está muito claro qual o valor em euros que você precisa fazer a apresentação ou equivalente em reais. Então, você tinha ali no antigo checklist de documentos uma menção sobre 3 vezes a remuneração mínima mensal. E agora está descrito matematicamente 3 vezes 870 euros, que são 2.610 euros, que é o valor mínimo que você precisa ter em conta. Então a escrita ficou um pouco mais clara para você entender sobre esse critério, esse requisito financeiro. Outro ponto muito importante é o seguinte: para a aplicação do visto, quem é o cidadão CPLP tem a possibilidade de apresentar um termo de responsabilidade, que é aquela famosa carta convite. E muita gente me pergunta: Henrique, quando eu tenho uma carta convite, eu não vou precisar fazer a comprovação financeira? Ou então a pessoa que está mandando a carta convite também não vai precisar fazer a comprovação financeira? Pode ser somente a renda dela, demonstrar que tem um contrato de trabalho em Portugal, que já faz a declaração de IRS? Não. E está muito claro agora no checklist que você precisa, no caso da carta convite, em que você tem alguém que já está em Portugal se responsabilizando financeiramente por você, essa pessoa precisa apresentar o extrato com esse valor de 2.610 euros, pelo menos, disponível na conta corrente. Ou seja, também quem manda a carta convite comprova esse valor por você. Então, a vantagem da carta convite é você ter exatamente essa possibilidade de fazer a comprovação através da tua conta pessoal no Brasil ou através de alguém que já está morando legalmente no país. E uma observação importante também é que o seguinte: a carta convite pode atender a questão da comprovação financeira e também a reserva de hospedagem, ou um ou outro. Então, por exemplo, se você tem a tua própria comprovação financeira, mas você vai ser recebido por um familiar, por um amigo, essa pessoa pode comprovar apenas o alojamento. Então, nesse caso, ela vai te mandar a carta convite, mais a comprovação que ela tem uma residência em Portugal, um contrato de arrendamento, um atestado de morada, um comprovante de endereço. Isso vai ser o suficiente para poder comprovar o teu alojamento. Então, se essa pessoa não for fazer a tua comprovação financeira, vai ser feita por você, mas vai te oferecer estadia, você também pode usar a carta convite junto ali desse comprovativo de que ela tem uma residência, que ela mora em algum lugar e vai poder te receber em Portugal. E olha, antes de eu entrar na outra mudança muito importante, se você já está gostando desse vídeo e esse vídeo vai te ajudar nesse processo de aplicação do visto de procura de trabalho, já deixa o teu like, se inscreve no canal, manda para outras pessoas que você conhece que vão solicitar o visto de procura de trabalho e dessa forma você vai ajudar o nosso trabalho a ser distribuído no YouTube para vários imigrantes que também querem morar legalmente em Portugal. Então, se essas dicas estão sendo válidas para você, já deixa o teu like e também se inscreve no canal para não perder nada. Bom, e exatamente sobre a questão do alojamento, você teria ali no checklist anterior apenas uma declaração de condições de estada prevista e já subentendia-se que você precisava demonstrar que você vai ter aonde ficar. E agora, nesse novo checklist, nessa alteração feita, está descrito essa declaração de condições de estada prevista, nomeadamente o comprovante de alojamento que você vai ficar em Portugal. Então você precisa demonstrar a tua reserva de hospedagem, ou então a tua carta convite, ou se você já tem um imóvel comprado ou alugado em Portugal, para o período da tua estadia no país. Então, por isso, é importante sim que você tenha essa comprovação de alojamento. Sobre esse ponto, existem ali algumas VFS que são mais exigentes e pedem que você tenha para um período ali de 120 dias. É o caso de Brasília, Minas Gerais, Salvador. São Paulo e Rio de Janeiro é mais flexível em relação a essa reserva de hospedagem. Você pode fazer por um período menor, 30, 60 dias, para que haja essa compatibilidade com a comprovação financeira. Então, sobre essa questão do alojamento, o checklist está ratificando a necessidade de você ter a demonstração de que você vai ter onde ficar em Portugal, uma reserva de hospedagem, uma carta convite ou o teu contrato de arrendamento já no país. Então, atente-se a isso e a essa mudança. Então, meus amigos, vocês percebem que foram trazidas poucas coisas novas, mas na prática nada muda, mas sim uma clareza maior no checklist de documentos para aplicação do visto de procura de trabalho. Então a VFS não avisa de uma forma prévia, de uma forma antecipada para os aplicantes do visto que fará essas mudanças e você sempre precisa estar atento para entender se você está utilizando o documento mais atual possível. Então,
pode acontecer durante esse processo de análise, se você já fez a aplicação do visto, da VFS, mesmo alterando, depois que você já aplicou o visto, solicitar esse checklist de documentos atualizado. Isso pode acontecer, não é uma regra, mas pode acontecer. Então, se você receber alguma mensagem de notificação pedindo que você complemente os documentos e peça documentos como checklist atualizado, você já vai saber como resolver, vai entender que houve uma alteração nesse documento. Então, na prática, nada muda. O PB4 já estava sendo aceito por quase todos os consulados no Brasil. E essa questão do alojamento, pelo menos para quem segue aqui o canal, vocês sabem que a gente sempre fala sobre essa necessidade. Então, meus amigos, percebam que são burocracias, são mudanças que a gente sempre precisa estar atento, mas a gente está sempre aqui trazendo para que vocês possam estar prontos para fazer a melhor aplicação possível. Outra mudança importante foi naquele termo de consentimento da VFS Global. Então, mudou aquele documento, se atente a isso para que você faça o preenchimento da forma correta. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do novo checklist, o link também desse novo termo de responsabilidade para que vocês possam baixar e utilizar no processo de imigração e aplicação do visto de vocês. Sempre importante lembrar que aqui nesse canal você tem um vídeo completo sobre o visto de procura de trabalho, que eu vou deixar o card aqui para vocês, e também sobre todos os vistos de residência para quem pensa em morar legalmente em Portugal, te falando sobre documentação, contando sobre dicas importantes, sobre atalhos que você pode pegar para que você não cometa erros nesse processo de aplicação de visto, quanto isso vai te custar, para onde você vai mandar. Então, se você quiser fazer uma aplicação de visto, tanto de procura de trabalho como qualquer visto de residência, você pode maratonar aqui o Direito Além das Fronteiras, que você vai estar pronto para fazer a melhor aplicação possível. Agora, se você quiser um atendimento personalizado, entender o que se adequa melhor no teu caso, da tua família, e uma equipe completa, com 100% de aprovação nesses vistos, para que você possa fazer o processo migratório da melhor maneira possível, você pode entrar em contato com a nossa equipe do Direito Além das Fronteiras, para que eu possa participar desse teu planejamento imigratório e poder te ajudar a morar legalmente em Portugal. Então é o primeiro link aqui na descrição, manda mensagem, já estou te esperando. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês entenderem sobre essas mudanças, essas alterações que aconteceram no checklist de documentos, para você não se assustar se você precisar juntar ali um novo documento no teu processo de visto, e para você que ainda está no processo de juntar os documentos para fazer a aplicação do visto, não vai mais cometer o erro de usar o checklist antigo. Então, essas dicas foram para te ajudar, para que você faça o processo migratório para Portugal da melhor maneira possível. Gostou desse vídeo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, deixa também o teu like, se inscreve no canal, eu já estou te esperando o próximo conteúdo. Até mais!